Você já se perguntou o que é Deus? Por que Ele permite tantas dores no mundo? Existe vida após a morte? Como vivem os espíritos? E sobre mediunidade, o que seria mediunidade? Essas e outras perguntas poderão ser respondidas num curso chamado Principiante Espírita, que a nossa Casa Espírita lhe oferece, em dias e horários diferentes, de maneira a adequar a sua agenda. Gratuito, espera por você, e assim nós vamos, além de conhecer, encontrar pessoas que, como você, está em busca de conhecimento e novas amizades. Chico Xavier sempre dizia: de tudo que o Espiritismo lhe deu, a amizade foi a mais importante. Portanto, lembremos-nos também de Jesus, que Ele nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Te esperamos. Bom dia a todos. Isso. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez à Casa de Paz e Amor em Jesus, nesse domingo, no nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Há alguém vindo pela primeira vez aqui nesse trabalho? Hoje ainda não. Bom, então, que consigamos, através da nossa mentalização, da nossa interiorização aqui nesse trabalho, obter tudo de bom e do melhor que as equipes espirituais já estão aqui presentes, estão nos oferecendo em nome de Jesus. Um bom dia também a todos vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejam todos também muito bem-vindos a esse trabalho. Vamos aos nossos recados, aos nossos avisos. A Casa de Paz e Amor em Jesus já está divulgando os cursos doutrinários que ela está oferecendo ao público em geral, tá? Cursos doutrinários, enfatizamos que são cursos totalmente gratuitos, tá ok? A única coisa que você vai ter que pagar, ter que desembolsar para assistir o curso, para participar, é a sua boa vontade, a sua fé, a sua disposição em praticar o amor e a caridade de Jesus. Muito bem. Ciclo Básico de Espiritismo é um curso com duração de apenas 4 meses. Vai iniciar agora em março. 4 meses só, passa muito rápido. Na nossa livraria, e aqui também junto conosco, os trabalhadores da casa, vocês poderão obter maiores detalhes sobre o curso. Mas é só 4 meses, passa rápido. E é um curso ciclo básico de Espiritismo que traz informações ao público que não conhece nada sobre a doutrina, os termos que usamos, os livros que usamos, né? Para conhecimento, porque aqui vocês vêm assistir às palestras e às vezes nós falamos em espírito, perispírito, vibração, centro de força, e muita gente não sabe e desconhece. Então venha fazer esse curso para ter esse aprendizado básico da doutrina espírita. O outro curso que a casa já está oferecendo e que começou ontem, é o curso Principiante Espírita, aí já com duração de 4 anos. Mas também 4 anos passa tão rápido, né? Você vê, janeiro já foi. Estamos agora em fevereiro, que vem carnaval. Quando a gente vê, fevereiro já foi e assim por diante. Venham fazer esse curso também de 4 anos, o Principiante Espírita, que
o curso básico de Espiritismo e o principiante espírita, com duração de 4 meses, que se inicia agora, 4 anos, que se inicia agora em março. Tá? Muito bem, maiores informações na livraria ou com os trabalhadores da casa nesta manhã. Vamos aos nossos trabalhos de hoje, a escala do serviço. Leitura da mensagem com a Luciane. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com a Silene. Vibrações gerais dos passes, das águas e a prece de encerramento com o Rubens César. E hoje, como é o primeiro domingo do mês, a diretoria de doutrina da Casa de Paz e Amor em Jesus determina que cada trabalho aqui no salão faça a divulgação de um livro doutrinário. E hoje o livro doutrinário desse mês se intitula O Despertar da Mediunidade. E quem fará a apresentação do livro é a nossa querida trabalhadora da casa, a Tânia Carvalho. A Tânia ministra cursos, ministra palestras e também é presidente da nossa casa co-irmã lá em Ferraz de Vasconcelos, a CREPAD, ok? Nós temos 2 co-irmãs, 2 casas, uma em Guaianazes e a CREPAD, que fica em Ferraz de Vasconcelos, que trata dos dependentes químicos. Recebe, orienta doutrinariamente todo esse pessoal e também oferece cursos profissionalizantes. Tá ok? Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe. Bom dia. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Mensagem número 113. Não desanimes. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai Todo-Compassivo. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeito. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Então, agora, fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a Deus por mais esta manhã, por esse sol que nos ilumina e nos aquece, por termos acordado e termos a oportunidade de virmos para a nossa casa, que nos acolhe e nos ajuda a nossa transformação, e que possamos sair daqui com os ensinamentos recebidos para transformarmos cada um num homem de bem. Assim seja. Bom dia a todos. Acordaram cedo, hein? Nós temos a honra, a alegria de estarmos juntos, falando de um trabalho que nós desenvolvemos na nossa casa espírita
desde sempre. Porque meus avós, meus pais e eu encontraram os respectivos maridos na casa espírita. Então, desde a barriga da minha mãe, eu ia para a evangelização infantil, né? Fiz evangelização infantil. E o meu primeiro trabalho na casa espírita, aqui em São Paulo, que eu sou natural de Tupã, no estado de São Paulo. Lá era o Allan Kardec, aqui era o Centro Espírita Irmanice, no Carrão, né? Conhecíamos os nossos queridos Ari e Marina de lá. Foi evangelização infantil. Quando passei a frequentar o Paz e Amor, também foi a evangelização que me abriu as portas. E de lá para cá, não vou falar quantos anos são, não, mas são muitos. Muitos não tinham nem renascido. Estávamos trabalhando com a evangelização infantil, principalmente conversando, recepcionando pais, que me pediam: Tânia, meu filho está vendo espíritos. Ele me chama. O menino não me deixa dormir. Vem no meu quarto. Eu quero dormir, mamãe. Ou então, mamãe, tem um moço feio aqui. Manda ele embora. Porque vai depender do ambiente espiritual da casa. Porque mediunidade é sintonia de pensamentos. Quando nós vimos a casa espírita, nós vimos buscando algo. Eu sempre dizia para as nossas evangelizadoras que as crianças que vêm para cá de domingo de manhã, que não é uma aula, é uma reunião, é um encontro, nós vamos falar de Jesus, da ética, dos ensinos dos espíritos. E eles me perguntavam: Tânia, o que eu falo para o meu filho? Eu preciso saber como lidar com ele. E foi aí que demorou muito, mas há 3 anos nós lançamos esse livro, Despertar da Mediunidade, que é praticamente uma apostila, onde falamos sobre a mediunidade e tudo aquilo que vem. Na nossa evangelização infantil, o lema foi cunhado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Numa das suas mensagens, mentor da nossa casa, junto com Eurípides Barçanufo, professor Eurípides, Dr. Bezerra tem essa frase que eu tomei ela como lema para nós: evangelize, coopere com Jesus. Mas esse evangelizar não é só na casa espírita, não é só no domingo de manhã, é no viver e conviver no lar. Temos que nos evangelizar para poder evangelizar aquela criancinha, aquele bebezinho que chega para nós. Quando o assunto é mediunidade, diz Kardec, a casa espírita é o lugar certo para pais conscientes e atentos buscarem explicações ao que se passa com seu filho. Em O Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, na questão 385, há uma resposta a Kardec, a resposta do Espírito da Verdade, que é longa, o que é diferente da maioria das respostas, que são objetivas, assertivas. Nessa, ele vem falar para nós da importância da fase infantil e da tarefa dos pais. Quem aqui é pai? Uau! Então é para todos nós, e quem não é, vai ser. Ou pai substituto, pode ser uma babá, pode ser um avô, a avó, que normalmente acontece, um professor. Ele diz que a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Então, ele coloca o dever. Haja ombro, né? Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores.
Porque nós não somos só hoje, Tânia. Eu já fui homem, mulher, rico, pobre, negro, amarelo, todas as raças. Os espíritos dizem que nós somos espíritos velhos. Já tivemos muitas oportunidades, já palmilhamos todas as fases que o planeta Terra pode nos dar. Então, por que temos barreiras de fronteiras, de preconceito de cor? Hoje eu estou branca. Hoje eu estou espírita. Hoje eu estou brasileira, como vocês estão, ou estão aqui acolhidos pela nossa pátria. Não devemos ter essa preocupação, mas a idade infantil, os psicólogos falam que é uma janela da oportunidade, onde nós vamos ensinar. E, atualmente, o que é que a gente faz? Sim, criança. O que você quer? Tá bom, eu vou te dar, eu vou te comprar, eu vou te oferecer. E estamos transformando essas crianças em reizinhos perigosos. Nós que trabalhamos na Casa de Dependência Química, mantida pelo Paz e Amor, a CREPAD, a psicóloga trabalha o rei bebê. Por quê? Lá o dependente químico, que é uma doença, sem cura até hoje, mas com tratamento, se fala e se cuida do rei bebê. E nós não podemos ter um rei bebê em casa, porque ele vai encontrar lá fora o que o rei bebê não. Depois, mais tarde, o pai vai falar: isso você não pode. A mãe vai falar: isso não está certo. Mas na fase que você teve a oportunidade de ensinar, você delegou ou a ele próprio, a criança própria, a fazer o que ela queria, a brindá-la com tudo, e não com o ser, mas com o ter, o que é um perigo. Depois a sociedade não vai dar para ele o que ele recebeu em casa. Tudo. Porque lá fora é mais não do que sim, não é, assim, não é verdade? Então, ele tem que ter a frustração, às vezes. Faz parte. Quem é que não acordou hoje e já se frustrou com alguma coisa? Kardec, não, Espírito da Verdade, desculpa, dizendo a Kardec, diz: tal é o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Quando uma mãe lá na dependência química me fala assim: Tânia, eu fiz tudo pelo meu filho, e ainda assim ele preferiu a rua. Hoje eu não sei se ele vai ter o que comer, o que vestir, se ele apanhou, se ele está vivo. Aí, nós também não vamos acreditar ao pai e à mãe, porque ele envidou todos os esforços. Mas o espírito que ali está precisa de mais cuidados. Assim, portanto, a infância é não só útil, ela é necessária, indispensável. E é interessante que nessa fase ele está se readequando à nova encarnação. Então é uma plantinha que nós temos que colocar estacas, dar sol do amor, regar com a paciência, para que ela cresça, para que ela frutifique e dê uma árvore frondosa, com bons frutos, a acolher os caídos do caminho. Pais que não priorizam seu próprio crescimento espiritual são mal preparados para guiar seus filhos. É pesado isso, não é? Nós não precisamos falar assim, como eu ouvi muito, porque eu estou desde 1970 na evangelização e na mocidade espírita. Aí eu ouvi muito quando a gente rodava aquelas tarefinhas, desenhos, para hoje ser xeroca, né? Fazendo mimeógrafo. Quem aqui já ouviu falar de mimeógrafo? Com álcool, né? Levar para as crianças, porque tem que ser um encontro agradável, alegre, não é uma aula, porque fala, domingo eu vou na aula? Não. É uma reunião com amigos,
Você, às vezes, vai encontrar coleguinhas de escola, que muitas vezes acontece. Então, eu ouvi assim, quando a criança crescer, ela vai escolher a religião que quer. Como assim? Você fala para ele, olha, você tem 4 aninhos hoje. Você vai para a escolinha, você quer? Não, você vai. Você vai fazer faculdade. Não quero. Vai, porque senão você vai ter um trabalho não condizente com a vida que eu te dou hoje. Então, nós temos que explicar para a criança e dar a ele o melhor. O que é mediunidade? Kardec, no capítulo 14, fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Quem aqui é médium? Que pouquinho! Que pouquinho! Quem aqui já não acordou com um problema que você falou à noite? Meu Deus! Faz que nem Abraham Lincoln. Ele falava assim. Ele ficava até altas horas lá na Casa Branca, né? E não conseguia resposta. Ele batia a mão assim no documento e falava, amanhã eu quero resposta para isso. E ia dormir. E ele acordava com a resposta. Eu acho que vocês também já pediram isso. Ou então, você está diante de uma situação iminente, alguém aparece, te traz uma conversa e você capta uma inspiração do alto. Isso é mediunidade, gente. Por isso que ele fala, você sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Nós que estamos aqui, buscando o tratamento espiritual, o que a gente quer? Se livrar de algum incômodo. Ai, eu acho que eu estou pesado hoje. Não é assim que a gente fala? Antigamente falava, acho que eu estou com um encosto, não é? Sintonia. A obsessão é mediunidade. Quem é que chega aqui cansado, arrebentado, com os ombros pesados, sai daqui, tomei o passe. Tiraram tudo, fizeram um rapa, né? Isso não é mediunidade? A sintonia, a mediunidade não é só com espíritos bons. Infelizmente, a sintonia também é, nos dias de hoje, com espíritos difíceis. Quem aqui nunca foi benzido? Aquela benzedeira não era uma médium? Quem aqui não vai ler cartas? A carta não está escrito nada. Ali está uma médium, um médium que vai capturar aí a sua necessidade e te orientar. Não é verdade? Aí a pessoa fala assim, eu sou espírita, não vou ler carta, nem vou procurar. Tá. Essa faculdade é inerente ao homem, não ao homem, o gênero. O gênero humano. Não constitui um privilégio, por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Porque existem pessoas que elas são trazidas à reencarnação, elas estão tão aquém da evolução, que elas chegam, nascem, crescem, reproduzem, morrem, do jeito que chegaram, praticamente voltam. São essas que eu acredito que Kardec traz para nós como raras. São as pessoas que dela não possuam, pelo menos, rudimentos. Dona Ivone do Amaral Pereira, a Chico Xavier de Saias, ela nasceu em 1900. Já chegou mostrando que era médium. Leiam esse livro, Recordações da Mediunidade. Já no primeiro capítulo, Dr. Bezerra de Menezes, falando das faculdades mediúnicas, destaca que médiuns seguros são aqueles que apresentaram fenômenos mediúnicos desde a primeira infância. Estou vendo um pai ali com um bebê, aqui, ó, no colo. Parabéns. Estas são as mais seguras, frutos de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes. Portanto, nada nos é dado de graça. Deus nos dá um corpo, que é uma bênção, uma nova encarnação, e nunca vi criatura, ser, divindade, que queira dar o nome, mais paciente do que Deus, que nos aguarda no nosso tempo,
a nos resolver ser criaturas melhores. Não deu nessa encarnação, né, meu filho? Volte. Quem sabe na próxima encadernação você ficar melhor, né? Então, é tarefa. Muita gente nasceu com mediunidade, via espírito, mas não contava para ninguém. Não sou louco? Porque as pessoas falam, aquela pessoa é meio, né? Ela é médium. Mas depois de Chico Xavier, tudo mudou, né? Brasileiro, protestante, católico, todo mundo fala reencarnação, fala de espírito, não é? Não acreditam, dizem que não acreditam, mas conhecem. Chico Xavier, quem assistiu o filme, viu que ele já aos 5 aninhos, ele já via a mãezinha dele, né? Que ele tinha ficado órfão, uma vida difícil. Quem quiser saber mais do encontro dele com a Rainha Santa, lá na Vila Santa Isabel tem a igreja em homenagem a ela, né? Isabel de Aragão, ela foi rainha de Espanha. Quando ela aparece a ele, lá em Pedro Leopoldo, no começo do século XX, ele rezando diante de uma santa espanhola, Nossa Senhora do Pilar. Já ouviram falar algum brasileiro rezar para Nossa Senhora do Pilar? Quando eu li essa história, procure no YouTube. Mensagens... Chico Xavier e Isabel de Aragão, ou a Rainha Santa. Tem lá, quem quiser saber mais essas fofocas do além, mensagens de Inês de Castro, Chico Xavier contando as suas experiências, editora GEM, Caio Ramaciotti, aqui em São Bernardo, escreveu, é linda, eu chorei e sempre conto essa história. Divaldo também, o filme, quem não viu, tem no YouTube. Ele nasceu em 1927. Ele já conversava com o índio Paraguaçu. Quem assistiu o filme viu que ele via a avó dele, que não conhecera. E ele começa a descrever com a roupa que ela tinha sido enterrada. Então a irmã fala para a mãe dele, escuta, ele está falando da mãe, porque era a roupa que ele está descrevendo, um broche que enterraram ela, que ele nunca tinha visto. Então, há como ver, e ele era criança. Kardec pergunta se há inconvenientes e perigos na mediunidade. Ele diz, a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou anormal? Às vezes anormal, mas não patológico, não é doença. Há médiuns de saúde vigorosa, os doentes o são por outros motivos. Agora, quando a mediunidade chega cedo, na primeira fase da vida, pais atentos vão perceber que o que está acontecendo com o neném não é questão física, não. Então, ele vai para o pediatra. Quando eu digo pai, pais substitutos também, pai e mãe. Eles devem rever conceitos de matéria e espírito, porque o pediatra não achou nada, a criança está perfeita. Então, esse choro... Ou ele, como criança, é termômetro da casa. Muitas vezes os pais aqui na evangelização chegam porque o filho não dorme, porque o filho está com problemas, porque vive doentinho. Ele está refletindo... Obrigada. Ele está refletindo o ambiente da casa. Ele é um termômetrozinho. A criança é muito sensível, ela está chegando para uma nova tarefa. E nós precisamos preparar-nos, um ambiente da casa. Por isso que fazer evangelho no lar, se evangelizar, vir, trazer para o passe, tudo isso concorre para melhorar essa situação. Quando a criança já consegue se expressar, é comum eles falarem que vêm amiguinhos invisíveis para os pais. Conversam. No livro que a gente escreveu, eu conto mais detalhadamente isso, inclusive de amigos que chegavam à casa espírita em função de rituais com crianças que eles faziam. E os pais apavorados. Será que isso é imaginação?
Os pais ou pais substitutos devem analisar, não ignorar, mas também não incentivar. Muitas mães que vinham conversar comigo diziam assim: Tânia, meu filho vê, é médium. Olha que maravilha. Eu falava, sim, é uma maravilha, é uma tarefa importante. É um plus a mais, é um instrumento a mais para ele ser vitorioso nessa reencarnação. Aí a pessoa falava, eu fico perguntando para ele na hora do evangelho, você está vendo quem? Pergunta isso. Gente, não pode. Nós temos que esperar um momento adequado. Quando a faculdade ela se manifesta espontânea, porque espontânea é a mediunidade, é que ela pertence à própria natureza e constituição física da criança. Elas não se impressionam e logo esquecem. Os psicólogos, com todo respeito, tem uma amiga querida aqui, psicóloga, né, Aninha? Eles dizem, e pode ser imaginação mesmo, porque a criança ela tem a fase da imaginação, ela cria situações, não é? Há momentos que a ilusão predomina e a criança transforma o real, o que é apenas o desejo inconsciente. Quando ela fala que está vendo o avô que morreu, é a saudade. Então ele cria isso fantasiosamente, mas a gente vê que não é bem assim. Pode ser, mas normalmente não é. Já nos consultórios médicos, uns médicos, inclusive, mandam a criança para cá. Pergunta, qual a sua tradição religiosa? Você, sim, não se importaria de procurar uma casa espírita? Porque eles podem te orientar melhor. Muitos vieram por psicólogos e por médicos, psiquiatras, às vezes. Por quê? Jung, o grande psiquiatra, né, que é um balizador até da psicologia, ele estudou a sua irmã, que era médium, e ele chamava de possuída. Graças a ele, temos um CID, um Código Internacional de Doença, o CID-10, que vai falar de transtorno de personalidade, de transe e possessão. Nós espíritas não acreditamos na possessão, porque a possessão, o nosso espírito teria que sair e entrar outro espírito. Não, mediunidade é mental, é de mente a mente. O espírito lança a ideia e o médium, com a sua cultura, vai falar, nós foi, nós voltou, ou vai passar uma mensagem com começo, meio e fim. Não é verdade? Então, todos podem ser médiuns e atender e orientar o conteúdo da mensagem que nós temos que estar atentos. O tratamento, normalmente, a psicoterapia é excelente, às vezes necessidade de medicamento, mas existem médicos que afirmam que mesmo com o Código Internacional de Doença, ainda não foi esclarecido suficientemente. E eles sugerem, pode resultar de alguma desordem física ou mental, ou ser de fato obra do sobrenatural. Quem não assistiu Ghost? I see dead people. Lembram? Eu vejo gente morta. Quem não assistiu tem no YouTube. É super importante. O sexto sentido é a mediunidade. Dr. Sérgio Felipe, ele é um psiquiatra e pesquisador espírita maravilhoso, professor da USP. Ele, estudando Missionários da Luz, na psicografia do Chico, no ditado de André Luiz, mostra que essa glândulazinha, ele lá no mundo espiritual, André Luiz tinha sido médico, né, na sua última encarnação. Até que ele vai para Nosso Lar. Quem assistiu o filme? Quem não assistiu, vá. Maravilhoso. Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, ele fala que no futuro, André Luiz, viria a ciência esclarecer a epífise. Esse livro foi escrito no início de 1940. A ciência não se preocupava, achava que a epífise não tinha uma função. E aí, André Luiz já adianta a ciência e nos explica. E eu acho que o Dr. Sérgio Felipe é aquele enviado para
mostrar para nós e para o mundo, de uma forma científica, a importância dessa anteninha que todos nós temos lá dentro da nossa cabeça. E quando o ato mediúnico acontece, que o espírito e o médiumzinho ou o médiumzão ilumina-se. Antes de afirmar, diz Dr. Sérgio, que uma criança está sob influência de um espírito, é preciso descartar a hipótese de fantasia e de distúrbios psíquicos. Mas, submetidos a exames neurológicos para se verificar a atividade no cérebro, ela é equivalente à registrada em convulsões ou surtos de epilepsia, quando é no ato mediúnico, normalmente o traço desse exame é diferente, mostrando que não é um distúrbio do cérebro físico. Dr. Sérgio não descarta o uso de medicamento, mas ele tem certeza dos benefícios do tratamento espiritual como uma terapia complementar. Porque a criança, a mediunidade está aí, ela é física. E no livro também eu escrevo sobre hereditariedade, que Kardec não falou, mas Divaldo fala. Muitos estudiosos espíritas confiáveis falam. E eu, na minha experiência de muitos anos, conversando, normalmente uma criança que é médium, ou a própria mãe é médium, ou os avós, ou os tios, está na genética. É física, orgânica. A criança deve exercer a mediunidade? Não, né? Porque ela é uma criança. Ela não tem um arcabouço intelectual para entender e interpretar a ideia que o Espírito manda para ela e decodificar para a gente. A sua infância, a sua aptidão para o trabalho espiritual devem ser preservadas e zeladas, para quando alcançar a adolescência, próximo à idade adulta, com maturidade, sem principalmente sua infância seja interrompida. Criança precisa brincar, não ficar com o celular 24 horas, não ir comer pizza num lugar que tem espaço kids, porque já não temos tempo de comer com eles durante a semana. Aí vamos procurar um espaço kids para deixar a criança lá e não olhar no olho do filho, e não conversar. Eles vão fazer bagunça? Vão. Eu lembro, o Marcelo pegava os paliteiros, eu dava o paliteiro para ele, ele ficava brincando, punha para lá e para cá, mas estávamos ali juntos. Nós temos que aproveitar todo momento para se fazer presente, porque se nós não formos presentes na vida dos nossos filhos, com certeza outras pessoas piores estarão ocupando o nosso lugar. E aí o tratamento vai ser mais complicado. Participando da casa espírita, vai tomar um passe, vai ficar blindada essa anteninha, de maneira que, no momento adequado, ele terá cursos na casa e desenvolverá a sua mediunidade com e para Jesus. Allan Kardec utilizou de 2 médiuns de 14 e 16 anos. Nós estamos falando de uma época de vela, né? Carruagem. Não tinha internet, não tinha rádio, não tinha. Era carta, que ia no lombo de cavalo. E ele escrevia, questionava médiuns de outros países, recebia as respostas, confrontava. Ele codificou as perguntas. E o Espírito da Verdade, chefiado por Jesus, de uma vez por semana, ficava 15 minutos à disposição dele para dar uma dica. Ali retome, ali conserte. Ou ele estava consertando, caiu uma coisa, acontecia um efeito físico qualquer, e aí ele ia com mais atenção, de maneira que tanto a primeira edição quanto a segunda, amplificada por Céline Jaffé e Hermance Dufault, que nós temos mais de 1000 perguntas agora, o livro, nunca foi quebrado esse conteúdo pela ciência. Resumindo e acabando, que a luz já acendeu.
pelo Espírito Hamed, no ditado de Francisco do Espírito Santo, o Kiko, eu vou resumir essa um monte de coisa que eu falei. A mediunidade se transforma em crescimento e amadurecimento espiritual quando for exercida com prazer. Ai, eu sou médium, dá trabalho. Dá. Compreendida em termos de espontaneidade, não pode ser forçada. E uma predisposição natural. Toda a renda do nosso livro vai para a nossa comunidade, apresenta a nossa comunidade, nossa casa querida. Quem quiser conhecê-la, os meninos não vão fazer nada com vocês. Tem gente que não vai lá porque é dependente químico. Ai, Tânia, eu tenho medo. Você vive com eles nas ruas. Lá eles estão ótimos, não tem pessoas melhores. E também quero fazer uma... Vocês, quem aqui sabe que temos uma TV e um rádio espírita? Quem? Por isso que eu gosto de trazer isso. Nós temos, você pode sintonizar dia e noite, pelo YouTube, pelo Facebook, Portal Mundo Maior. É da Fundação Espírita André Luiz. Nossa equipe, eu, César e Paulo, de segunda-feira, tem todas as manhãs, nesse horário, 15 para as 11 e às 15 para o meio-dia. Pronto atendimento. Pintou uma pergunta aí, que será? Liga para nós. Tem um WhatsApp também. Faça a pergunta e a gente vai procurar responder. Muito obrigada pela paciência. Tá e bom, se você via espírito e nunca veio estudar na casa espírita, ainda dá tempo. Essa semana começa o Principiante Espírita. Vocês viram ali, né? Beijo para todos. E disse Jesus: conheceis a verdade, ela vos libertará. E somos privilegiados por termos esta casa de oração, esta casa de paz e amor, onde podemos chegar e aprendermos, como nesta palestra que nos convida a algumas reflexões, sobretudo sobre nossos pequenos, não é? Ensiná-los a arte de sorrir sempre que a vida dizer não, ensiná-los que têm a opção de se levantar e seguir sempre que tropeçar, não é? Agradecemos por esta palestra. Muito bem. Vamos dar sequência aos trabalhos com os passes e pedimos aos médiuns que já possam iniciar, dado o horário avançado, pedindo a Deus e a esses espíritos iluminados que aqui se encontram, que possam, através desta luz, chegar aos nossos coronários, iluminando, nos auxiliando a trocar pensamentos negativos por pensamentos iluminados, colocarmos mais fé no nosso dia a dia, em nossas vidas, sabedores de que Deus está conosco. Que esta luz possa chegar ao nosso frontal, laríngeo, chegando ao centro cardíaco, para que possa controlar os batimentos e, por consequência, regular o fluxo sanguíneo, a pressão arterial, nos fazendo sentirmos melhor. Que esta luz possa chegar no gástrico, esplênico, e passando pelos nossos pés, indo à parte posterior da perna, subindo, até o pé de nossa coluna. O problema que atinge a grande maioria de nós são as dores lombares, e que possam esses irmãos da medicina maior, como a massagear vértebra por vértebra, eliminando as dores, e que esta luz possa chegar e fechar novamente em nosso coronário. Lembramos sempre que este tratamento não se dá apenas numa casa de oração com o passe. Este tratamento ele se dá sobretudo porta fora do centro, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na postura que temos
diante de obstáculos que a vida nos ensina e nos impõe. No momento que perdemos a paciência, numa palavra mais áspera e que podemos machucar o nosso irmão dentro de nossa própria casa, a tudo isso vamos observar a melhora espiritual e, por consequência, a melhora física. É aos poucos, com a nossa evolução. E depois de recebermos tanto, vamos dar sequência com as vibrações, falando com Deus através das orações. Não sabemos os motivos que os trazem até aqui, as aflições, os medos, mas temos a certeza de que, assim como já passaram por inúmeros problemas e superaram, este também será superado. Porque disse Deus: não estais sós. Confia em Jesus. Ele que veio e nos ensinou o amor, nos ensinou a chamar Deus de Pai. E pedimos a Ti, Deus, olha pelo nosso planeta Terra, que selem a paz nessas guerras, possa prevalecer o bom senso e o acordo para eliminar tantos problemas, tantas destruições. Igualmente possa a paz chegar nas guerras pequeninas, como por exemplo nos lares, entre famílias. Que esta luz possa chegar ao nosso Brasil, ajudando a eliminar a corrupção, a violência, a drogacidade. Olha, Senhor Deus, pelas nossas crianças, que saibamos educá-las, pois serão eles que contribuirão nessa transição para um mundo de regeneração. Visita, Senhor Deus, nossos trabalhos. Agradecidos somos, porque é dali que tiramos o nosso dia a dia. E aqueles que procuram, tenham a certeza que em breve também estarão trabalhando. Visita, Senhor Deus, os enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito, e que tenham a certeza que a medicina maior fará tudo o que for possível para restituir a saúde. E humildemente pedimos, visita a nossa casa, nosso lar. Envolva no seu abraço, na sua bênção, cada ente querido que lá está, fortalecendo-os na fé, na esperança, na alegria. Visita cômodo por cômodo e olha por todos esses irmãos que sofrem, mas também olhe por todos esses irmãos que praticam o sofrimento. Disse: nenhuma ovelha ficará perdida. Olha por todos nós. E coloca, Senhor Jesus, nestas águas, um bálsamo de cura, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E permita, possamos ser instrumentos de trabalho a esses irmãos do plano maior. Agradecemos profundamente a oportunidade, agradecemos termos esta casa de paz e amor, e que tenhamos uma excelente semana, que possa nos proteger no ir e no vir, e possamos estar aqui em uma outra oportunidade. Que assim seja. Amém. Vamos
aguardando um pouco mais ao encerramento dos trabalhos em nossos bancos, mantendo a sintonia com Jesus, para que possamos esperar o término dos passes, mentalizando Jesus ainda, aproveitando esse momento e pedindo para que Jesus acompanhe a todos nós em nossos lares, em nossas residências, em nossas vidas. E assim agora, antes de vocês irem de volta às suas casas, vamos pedindo para que vocês permaneçam um pouco mais, porque nós vamos sortear para vocês 2 livros, tá? 2 livros para o público em geral, menos para os médiuns, trabalhadores e frequentadores da casa, tá? Aí não vale, tem que ser só para o público, tá ok? Bom, como é um tipo de um sorteio, nós não estamos preparados assim para um sorteio para tanta gente, né, aqui no salão, 250 pessoas. Vamos sortear, vamos dizer assim, esses 2 livros da seguinte maneira. Primeiro, esse livro menor. Depois, o livro que foi tema da palestra de hoje, que, aliás, se encontra à venda na livraria com 20% de desconto durante o mês de fevereiro. Bom, o que vem à nossa cabeça para doar, vamos dizer assim, esses 2 livros? Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Quem faz aniversário hoje? Será que tem alguém? Não. Quem fez ontem? Puxa vida, também não. Há alguém vindo pela primeira... Quem faz aniversário hoje não tem ninguém, ontem não teve ninguém, e amanhã quem faz? Bom, nós temos aquele senhor que levantou a mão primeiro, por favor, e essa senhora também, por favor. Então eu vou fazer o seguinte, o senhor que levantou a mão primeiro, leva esse exemplar, tá? É do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Fazemos votos que o senhor leia, estude, interprete e pratique sua vida, tá bom? O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa senhora aqui ganhou o livro do mês, tá? O Despertar da Mediunidade, que a autora Tânia Carvalho, que fez a palestra por todos vocês, tá? Muito obrigado a todos vocês, que Jesus os abençoe.